Olá, querido! Graça e paz do Senhor sobre a sua vida. Graça e paz do Senhor sobre a sua família também. Seja bem-vindo ao nosso canal. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Viva Família. Nós estamos estudando sobre a história de Gideão e nós começamos o nosso último episódio uma série de mensagens que fala sobre restauração familiar. Na última semana, nós trouxemos uma palavra introduzindo a história de Gideão e entendemos que, assim como Deus levantou Gideão para libertar o seu povo, para proteger a sua família, Deus também quer levantar você como um guerreiro valente dentro da sua casa para que a sua família viva a restauração espiritual que só o nosso Deus pode fazer. Eu quero dar continuidade hoje. Nós falaremos sobre o primeiro princípio para a restauração espiritual da nossa família. E eu convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo lá no livro de Juízes, capítulo de número 6. Nós leremos hoje a partir do versículo de número 12. Chama a sua família para perto, pegue a sua Bíblia. E enquanto você vai se preparando aí, eu quero deixar algumas dicas de como você pode nos ajudar na divulgação desse material. A primeira dica que você pode nos ajudar é curtindo o nosso vídeo. Então aí abaixo, você tem um joinha. Clica nesse joinha aí, que é uma maneira de você reconhecer a importância desse material. Isso vai nos ajudar na divulgação. E a segunda dica que eu quero deixar, que você também pode nos ajudar, é compartilhando essa mensagem. Mande para a pessoa que você ama, aqueles seus amigos que você sabe que poderiam aprender com essa palavra também. Essa é uma maneira de você não só nos ajudar, mas também de você semear a boa semente da palavra de Deus no coração daquelas pessoas que são importantes para você. Diga para os seus amigos, para os seus familiares, convoque a sua família para que todos nós juntos possamos aprender com a palavra de Deus o que Ele deseja nos ensinar. Pegou a sua Bíblia? A família está aí perto de você? Então vamos lá. Juízes, capítulo de número 6, a partir do versículo 12, nós lemos assim: O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Gideão respondeu: Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha casa. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas, como se estivesse lutando contra um só homem. Glória a Deus por essa palavra. Queridos, nós falamos a respeito disso. Cremos que Deus pode te levantar. Seja você um marido, uma esposa ou quem sabe até um filho, Deus pode te levantar como um Gideão dentro da sua casa para viver essa restauração familiar. Nós já falamos que quando Deus alcança o nosso coração, a obra de Deus nunca ela foca apenas no indivíduo. Deus quer, através da pessoa que Ele salvou, que Ele transformou, que Ele libertou, alcançar todos aqueles que estão perto daquela pessoa. De uma forma especial, nós vamos pensar na família, porque todos nós estamos inserindo em uma família. Deus deseja não só salvar o ser humano, mas Deus deseja também transformar a família. E pensando aqui na história de Gideão, que estava passando por um momento muito difícil, eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Os midianitas vinham ano após ano e devastavam com o povo, arrancando o fruto que estava pronto para ser colhido. O que eles conseguiam levar embora, eles levavam, o que eles não conseguiam, eles destruíam totalmente. Israel ficou numa situação de muita pobreza naquele tempo. E Deus, depois de ouvir o clamor do seu povo, levanta Gideão. Quando Gideão é indagado pelo anjo do Senhor aqui, o anjo do Senhor vem até ele, conversa com ele, o envia, o comissiona, o desperta. Gideão se coloca nessa situação. Eu sou muito pequeno. Eu pertenço a um clã que não tem uma posição de destaque dentro da tribo. Dentro do meu clã, eu sou a pessoa mais inferior, eu sou uma pessoa pequena, eu não tenho uma relevância para exercer toda essa influência. Mas Deus falou para Gideão: Gideão, eu estou
com você. Você não está indo sozinho, sou eu quem estou enviando você. Quando nós descobrimos isso, Deus nos enviando, Deus conosco, Deus nos comissionando, nós sabemos que tudo o que precisaremos para viver a obra de Deus acontecerá na nossa vida. Foi assim na vida de Gideão. Nós vamos ver até o final desses episódios que Deus fez algo maravilhoso, algo que humanamente pensando era impossível de acontecer. Mas Deus fez diferença na vida de Gideão. Deixa Deus te levantar como Gideão dentro da sua casa. Nesses dias, pense nisso. Deus, o que o Senhor deseja fazer no meu coração e o que o Senhor pode fazer dentro da minha casa através de mim. Se coloque nesse lugar. Talvez você vai ter que vencer algumas mentalidades de um complexo de inferioridade. Talvez você vai ter que entender que não é na sua própria força ou do seu próprio jeito, mas na dependência do Senhor. E alinhando o teu coração com as expectativas de Deus, algo maravilhoso vai acontecer dentro da sua casa e depois você poderá testemunhar dessa obra maravilhosa que só Deus pode fazer. Queridos, nós sabemos que Deus constituiu a família e quando Deus fez isso, era para que a vontade dele, a manifestação da sua presença acontecesse no seio da família. Bom, vamos lá. Pastor, qual é então o primeiro princípio para a restauração espiritual? Guarde isso. Se você estiver anotando, anote aí. O primeiro princípio para a restauração espiritual da nossa família é discernir o nosso inimigo. Primeiro princípio, discernir o nosso inimigo. Gideão foi uma pessoa, mesmo antes de ser ali abordado pelo anjo do Senhor, ele discerniu o seu inimigo. Gideão, lá no início do capítulo 6, nós vimos isso, que ele estava, quando o anjo foi até ele, escondendo a sua colheita. Gideão discerniu seus inimigos, sabia que eles estavam próximos a vir e por isso Gideão tomou essa iniciativa de pegar o fruto daquilo que a terra havia prometido e esconder aquilo, para que o inimigo não viesse e tomasse a sua colheita. Irmãos, a base da nossa vitória significa isso. Nós precisamos discernir o nosso inimigo. Sem discernir o nosso inimigo, nós ficaremos numa situação vulnerável. Sem discernir o nosso inimigo, nós passaremos por situações difíceis. Gideão, ele discerniu o seu inimigo e por discernir o seu inimigo, ele pôde se posicionar. É claro que depois Deus veio e falou, não, você não vai enfrentar esse inimigo apenas dessa maneira se escondendo. Você vai enfrentá-lo, você vai lutar contra esse inimigo e eu estou com você. Talvez você pense assim, pastor, quem são os meus inimigos? Ou quem é meu inimigo? Eu trabalho às vezes atendendo famílias e eu fico percebendo isso através das dificuldades que as famílias enfrentam. Muitos pensam que o inimigo mora dentro da sua própria casa. Às vezes o marido vê a sua esposa dessa maneira, a esposa vê o marido dessa maneira. Às vezes os pais olham para os filhos e pensam assim, meu Deus, a minha vida nunca mais vai ser a mesma pelo comportamento desse meu filho. Muitos filhos também pensam dessa maneira, acham que os seus maiores inimigos são os seus pais. Não é nada disso. A Bíblia aponta que o cristão tem pelo menos 3 inimigos. E, consequentemente, se os cristãos têm esses 3 inimigos, nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que a família também precisa enfrentar esses 3 inimigos. A Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra carne ou sangue. Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 6, ele disse isso, que a nossa luta é contra o nosso inimigo espiritual. E nós precisamos entender isso. Os nossos inimigos não são as pessoas. Os nossos inimigos não são os membros da nossa família. Ainda que essa pessoa esteja fazendo algo para te prejudicar, você precisa discernir isso. Que não é essa pessoa propriamente dita que é o teu inimigo. Não é essa pessoa propriamente dita que você precisa combater e guerrear contra ela. Quantas confusões acontecem dentro da nossa casa porque nós não discernimos isso? A Bíblia aponta que existem 3 inimigos, que nós precisamos discerni-los e nos posicionar contra esses inimigos. Queridos, se nós não fizermos isso, nós corremos o risco de lutar a guerra errada. Eu estou me lembrando aqui de um filme recente que foi promovido para a edificação da família. Ele tem uma perspectiva cristã, ele fala a respeito da palavra de Deus, que se chama O Quarto de Guerra. Não sei se você já assistiu com a sua família, mas fica a dica aí, é um material muito bom. E o que me chama a atenção aqui, lembrando desse filme, é que em um dos momentos, uma das
né, das personagens diz isso: olha, para uma pessoa que estava passando por um problema dentro de casa, você está lutando a guerra errada, você está lutando da maneira errada. Aquela pessoa estava lutando, tentando ajudar a sua família, né? Ela estava no embate ali com o seu marido e ela não conseguia avançar. E aquela personagem então disse: olha, você está lutando da maneira errada e com o inimigo errado. O teu inimigo não é o teu marido. Quantas vezes nós sofremos e não conseguimos superar as adversidades porque nós estamos lutando sem discernimento? Se você quer, né, vencer e ver a sua família restaurada, você precisa discernir quem são os seus inimigos. Vamos olhar para a palavra de Deus aqui e pensar então quem são esses inimigos. O primeiro deles, a palavra vai dizer lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que o nosso inimigo é o mundo. A Bíblia diz que nós não devemos ser amigos deste mundo. Por quê? Se nós nos tornarmos amigos deste mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E é válido dizer que quando a palavra fala aqui a respeito do mundo, ela não se refere ao cosmos, à criação. Ela se refere ao mundo enquanto sistema, ideologia. Esse mundo, essa sociedade tem uma maneira de pensar que vai na contramão da vontade de Deus. O que o mundo vive é uma mensagem contra a cultura cristã. E nós precisamos discernir isso. O mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Satanás reina nesse mundo e através da sua influência ele leva a nossa sociedade a pensar e consequentemente viver totalmente fora da vontade de Deus. Nós precisamos discernir isso. Queridos, todos os momentos da nossa vida nós estamos sendo influenciados pela ideologia desse mundo. E se nós não discernirmos isso, nós corremos o risco de assimilar essas ideologias e colocá-las em práticas dentro da nossa vida. Irmãos, o mundo vive sem Deus. E, consequentemente, por viver sem Deus, ele está caminhando de uma forma totalmente alheia à vontade do Senhor. É por isso que nós vemos tanto egoísmo, é por isso que nós vemos tanta maldade. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, por que isso está acontecendo? Se Deus existe, por que essa situação ela aconteceu e está acontecendo? Entenda isso. O que nós vemos de maldade acontecer na face da terra, no mundo, é fruto do ser humano ter virado as costas para Deus e declarado independência. Por isso, discirna isso. O mundo, enquanto sistema, ele tem uma ideologia, ele tem uma filosofia, ele tem uma maneira de pensar e ele vai querer incutir isso na sua mente e na mente dos seus familiares. Bom, o resultado é o seguinte: quando nós assimilamos o que o mundo ensina e colocamos em prática dentro de casa, vai haver uma grande confusão. Como que o mundo vive isso, queridos? Através dos meios de comunicação, através daquilo que é veiculado numa série, numa novela, num filme. Essa maneira de pensar hoje da nossa sociedade, aquilo que acontece nos negócios, aquilo que acontece numa roda de amigos, aquilo que acontece, né, nas mais diversas áreas de influência da nossa sociedade, muitas vezes vem por parte de uma ideologia do mundo que vai contra a vontade de Deus. Quando você assimila um conceito egoísta desse e coloca em prática dentro da sua vida, vai ser confusão dentro da sua casa. Você vai começar a ver dentro da sua casa muitos problemas acontecendo. Por isso, discirna isso. O mundo tem uma maneira de pensar. E se você quer ver a sua família restaurada, você precisa combater essa ideologia. Pastor, como que eu discerno isso? Não tem como. Você conhecer o que o mundo faz, ou o que o mundo fala, ensina, né? Se você não conhecer a palavra do Senhor. Porque é conhecendo a palavra do Senhor que você entende qual é a verdade, qual é a vontade de Deus. Como terapeuta familiar, muitas vezes atendendo, seja filhos, seja adultos, né, pais, seja as pessoas envolvidas com a família, eu vejo isso. Às vezes você se depara com um tipo de comportamento e você fica perguntando: de onde saiu isso? De onde veio? E muitas vezes eu não me surpreendi ao descobrir que aquela pessoa estava vivendo sob a influência de uma série, de um filme, de uma literatura. Por quê? Porque ela assimilou uma maneira de pensar do mundo e trouxe isso para dentro da sua casa. Nós estamos vendo, por exemplo, nessa época de pandemia, muitas famílias que estão com dificuldade de se manterem conectadas com as atividades da igreja. Deixaram de ouvir a palavra. O problema não foi só esse, embora isso já é uma tragédia. O problema é que se conectaram com outras fontes. Fontes que não vêm de Deus
e por isso começaram a beber de uma fonte totalmente errada. Daqui a pouquinho essa pessoa começa a pensar de uma maneira diferente. Ela começa a olhar para dentro da sua casa e ela já não sente mais alegria, ela olha para a vida do cônjuge e ela já não sente mais prazer em estar casado com aquele cônjuge, ela olha para os filhos e acha que os seus filhos são as piores pessoas do mundo. Às vezes os filhos olham para os pais e pensam que os pais são terríveis. E ela começa então a assimilar um comportamento que vem por parte dessa influência do mundo e de repente começa a querer romper com tudo, abandonando a sua família e vivendo a vida do seu próprio jeito. É isso que o diabo quer, que você viva a vida do teu jeito. Irmãos, isso é uma tragédia, isso é um grande problema dentro da nossa casa. Para nós vivermos a vontade de Deus, nós precisamos tomar essa decisão de não viver da forma como nós achamos, mas nós precisamos viver da forma como Deus orienta na sua palavra. Discerne esse inimigo. Pastor, eu discerni o inimigo. O que eu tenho que fazer então para vencer esse inimigo? Com o mundo, queridos, não existe uma outra maneira a não ser essa. A maneira como nós devemos combater esse inimigo é nos posicionando contra ele. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E não vos conformeis ou não tomeis a forma desse mundo. É dessa maneira que nós vamos combater esse inimigo. O mundo pensa de um jeito, todo mundo está fazendo assim, todas as famílias estão agindo dessa maneira. Não é porque todo mundo está fazendo que eu também vou fazer. Eu vou olhar para a palavra e eu vou observar o que a Bíblia me ensina. Quer um exemplo disso? João, quando vai escrever as suas cartas, lá no finalzinho da Bíblia, ele vai dividir essa ação do mundo em 3 partes. Ele coloca que o mundo vive isso, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Deixa eu traduzir para você isso aqui, de uma forma mais fácil de ser aplicada ou observada na nossa vida. Quando a palavra diz sobre a cobiça da carne, na verdade ela está falando daquela tendência da nossa sociedade hoje ao sensualismo. Irmãos, nós vivemos numa sociedade narcisista que cultua o corpo e utiliza o corpo muitas vezes para provocar os seus semelhantes. Quantas pessoas estão depressivas dentro de casa porque elas olham para si e elas acham que elas não estão vivendo aquele padrão que o mundo diz que elas precisam viver. Muitas vezes estão desanimadas. Quantos problemas acontecem nessa área porque a cobiça da carne tomou, a mente da pessoa e a pessoa começa a enxergar tudo na vida a partir desses óculos. Isso é terrível. Isso vai trazer um grande problema dentro dos relacionamentos. Cobiça dos olhos, isso fala do materialismo. Irmãos, como a nossa sociedade ela é gananciosa. Nós temos e nunca estamos satisfeitos. Quantas vezes nós trabalhamos, a semana toda de uma forma exaustiva, porque temos tudo, mas ainda queremos mais. Temos tudo, mas nós não estamos satisfeitos. Daqui um pouquinho, com essa ideia de querer ganhar o mundo, de nos tornarmos pessoas prósperas, o que acontece? Perdemos a nossa casa. Os anos dos nossos filhos se passam e quando nós menos percebemos, aquela fase passou. E eu quero dizer isso para você, ela não volta. Embora Deus possa restaurar os relacionamentos, aquela fase não volta, o tempo passou. Por isso, preste atenção, qual é a tua motivação hoje em estabelecer o teu trabalho e viver as coisas que você tem para fazer? Quando a Bíblia fala sobre a soberba da vida, ela está falando dessa ação egoísta presente dentro do nosso coração. Tudo isso, irmãos, vem por influência da nossa natureza pecaminosa, que virou as costas para Deus e o homem começou então a viver do seu próprio jeito. Preste atenção, nós somos egoístas por natureza. A maioria dos problemas que acontecem dentro da nossa casa é porque nós somos egoístas. Não existe, irmãos, uma outra maneira de combater o mundo a não ser se posicionando contra esse mundo. Nós devemos escolher, eu não vou tomar a forma desse mundo. Quero deixar uma dica para você, cuidado nesses dias com o que você está vendo ou com o que você está ouvindo. Se preocupe com aquilo que os teus filhos estão vendo e ouvindo também. Uma das maneiras hoje que o mundo traz essa ideologia para dentro da nossa casa é através das novelas, através dos filmes, através das séries, através dos jogos, através da música, através da literatura. Os nossos sentidos absorvem esse conceito, isso desce, queridos, para o nosso coração e quando a gente menos perceber, nós estamos reproduzindo um modelo totalmente fora da vontade de Deus. Nesses dias, se encha da palavra do Senhor.
Crie um ambiente de vida ao seu lado e não um ambiente de morte. Ah, pastor, mas eu não tenho prazer nas coisas de Deus, eu não sinto. Você vai ter que entender isso. Muitas vezes no nosso relacionamento com Deus, nós não devemos andar por aquilo que nós sentimos, mas é por aquilo que nós cremos. Embora Deus toque no nosso coração, e é evidente que em alguns momentos nós vamos sentir a presença dEle ou uma ação dEle na nossa vida. Isso acontece. A obra de Deus também atinge as nossas emoções. Mas não pare, porque de repente nesse momento você não está sentindo. Tome uma decisão hoje de se posicionar contra o mundo. Bom, vamos lá. O segundo inimigo do cristão e consequentemente da família, a Bíblia descreve como a carne. A palavra também coloca, queridos, essa mesma expressão como velha natureza. Quando a palavra diz que nós temos esse inimigo, a carne, ela está falando disso, da velha natureza, a natureza pecaminosa. Quando Deus estabeleceu o homem era perfeito, mas Deus deu uma orientação para o homem e o homem não seguiu, quebrou, desobedeceu a Deus. Por isso, naquele momento, a natureza humana foi contaminada com o pecado. E a partir dessa contaminação, nós começamos a viver uma tendência para fazer aquilo que vai contra a vontade de Deus. Queridos, isso acontece na vida, do ser humano desde quando ele nasce. Algumas pessoas acreditam que uma criança, quando ela nasce como uma folha em branco. Existem até algumas linhas, teóricas que afirmam isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, pela palavra de Deus não é isso que acontece. O ser humano, ele já nasce contaminado com uma semente chamada pecado. Quando os meus filhos nasceram, eu não sentei com eles e ensinei para eles assim, olha, o papai vai ensinar para vocês como vocês devem fazer alguma coisa que desagrada a Deus. Como vocês devem ser egoístas. Aliás, quando pequenos, e até hoje como pai, um dos nossos desafios é ensinar os nossos filhos a não serem egoístas, mas altruístas. Agora, no primeiro momento em que o meu filho, a minha filha, quando pequenininho ainda, teve a oportunidade de colocar as suas garrinhas de fora para defender aquilo que eles queriam, eles assim o fizeram. Então, a criança ela é egoísta por natureza. O ser humano vive nessa situação. Queridos, nós precisamos discernir isso. O nosso coração não é tão bom como nós imaginamos. Só existe bondade em Deus. E enquanto Deus não toca na nossa vida, manifestando a natureza dele, nós estamos debaixo dessa influência que se chama carne. A carne, queridos, vai nos levar para fora da vontade de Deus. Em outras palavras, eu quero dizer para você assim, se você não tomar uma decisão de buscar a vontade de Deus, por si mesmo você não vai buscar. Por quê? Lembra daquilo que o apóstolo Paulo disse? Certa vez ele falou a respeito desse conflito. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Paulo chega a essa conclusão, miserável homem que sou. Irmãos, essa é a nossa situação. Muitas vezes nós sabemos a verdade, nós sabemos o que deve ser feito, mas nós acabamos, sendo tentados a fazer o oposto. E quantos males, quantos pecados nós olhamos e falamos, não quero fazer isso. Quando você menos percebe, você já fez. Essa natureza, irmãos, precisa ser combatida. Essa natureza, ela não pode ser vivida de qualquer maneira. Dentro da minha casa, colocando isso num plano mais prático, nós precisamos entender que esse inimigo muitas vezes me levará a pensar que o meu lar gira ao meu redor. A carne me leva a entender que a minha família está ali pronta, preparada para me servir. E não é essa muitas vezes a fonte de confusão dentro da casa? Pergunte isso para o seu cônjuge, Você, meu amado irmão, minha amada irmã, se você tem coragem. Olha, você se incomoda muitas vezes com a forma que eu vivo aqui dentro de casa? Você olha para a minha vida e você vê que eu estou mais disposto a servir a nossa família ou ser servido por ela? Talvez a resposta vai te deixar preocupado, ela vai gerar em você algumas preocupações, porque, irmãos, se a nossa carne não for combatida, infelizmente, nós vamos sair para fora da vontade de Deus e vamos trazer grande prejuízo na nossa casa. Há também um aspecto espiritual disso, porque é através da influência ou da tendência da nossa carne que nós pecamos. E uma vez que o pecado acontece na nossa vida, ele gera morte. Ele gera morte na nossa vida e ele também tem um poder de contaminação. Por isso, lares aonde há pecados não confessados, pecados não tratados, o inimigo usa dessa ocasião para escravizar
a família. O pecado, queridos, só existe um caminho, um remédio. É a cruz de Cristo. É nós nos colocarmos diante de Deus, confessá-lo e abandoná-lo. E muitas vezes nós teremos também que pedir perdão aos nossos familiares. E leve em consideração o que eu vou te dizer. Às vezes nós pensamos assim, puxa, mas eu estou pecando sozinho, ninguém sabe disso que eu estou fazendo. Você pode até pecar sozinho, mas quando vem a colheita do pecado, nós que pecamos e as pessoas que estão perto de nós colhem juntos. Infelizmente, muitos filhos, muitos cônjuges estão colhendo, as consequências do pecado egoísta que aconteceu dentro de casa. Por isso eu quero lhe dizer, combata esse inimigo. Não deixe a sua carne, a sua própria vontade, os seus próprios desejos. Cuidado com essa expressão, eu faço o que eu sinto no meu coração. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Essa velha natureza ela precisa ser combatida. E talvez você pense assim, pastor, como que eu posso combater esse inimigo? Só existe um caminho, é andando no Espírito. Recebendo a natureza de Deus em nós, o Espírito Santo encherá o nosso coração com a vida de Deus. E quando isso acontece, essa é a vontade de Deus, que nós sejamos guiados pelo Espírito e não pela nossa carne. Quando Deus trouxe, através do novo nascimento, a natureza dele na nossa vida, irmãos, o Espírito Santo começou a manifestar a natureza divina. E essa natureza que precisa prevalecer dentro da nossa casa. Contra o inimigo, a carne, não existe um outro caminho, a não ser isso, subjugá-la aos pés da cruz e deixar com que o Espírito Santo manifeste em nós a natureza divina. Paulo vai dizer isso, que nós devemos andar no Espírito. Se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Queridos, um lar onde há pessoas cheias do Espírito Santo vai ser um lar de festa, de paz, de grande alegria, de manifestações sobrenaturais, não só da presença de Deus, mas de milagres maravilhosos acontecendo também. O ambiente se torna diferente. Eu não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso, de conversar ou de estar perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Irmãos, é algo maravilhoso. O contato que você tem com essa pessoa enche o teu coração também da presença de Deus. Combata esse inimigo. Que você e todos os seus familiares sejam cheios do Espírito para não satisfazer a vontade da carne. A carne vai nos levar a pecar. E quando nós pecamos, nós podemos dizer isso, que algo terrível vai acontecer dentro da nossa casa. Muitos problemas familiares são enfrentados por causa de pecados, pecados ocultos, pecados que aconteceram pelo desejo egoísta de uma ou outra pessoa, e a consequência do pecado, por onde ele passa, ele vai trazer morte. E o terceiro inimigo do cristão, que nós precisamos vencer, queridos, a Bíblia descreve ele como Satanás, ou o diabo. Por isso que Paulo vai dizer isso, que a nossa luta é contra o reino das trevas, contra os principados e potestades, contra os governadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, Paulo vai descrever ali sobre a armadura do cristão. E nós precisamos olhar para aquele texto e entender o que a Bíblia quer nos ensinar, para que nós possamos estar aptos, habilitados para combater esse inimigo espiritual. A Bíblia diz que Satanás, ele é o comandante de um grande exército de demônios que se opõem a Deus e tentam derrotar aqueles que aceitaram sua vontade. Por isso, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós temos um inimigo, que é Satanás e os seus demônios. E eles vão fazer de tudo para nos tirar da vontade de Deus. Jesus disse isso, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, nós precisamos discernir o nosso inimigo espiritual. E quando nós discernimos o diabo como nosso inimigo espiritual, muitos ficam com medo. Muitos ficam pensando assim, meu Deus, o diabo vai acabar com a minha vida. Esse é um extremo. E outros ficam pensando assim, meu Deus, o diabo é meu inimigo? Não, meu Deus é maior e eu não vou nem prestar atenção porque ele não vai fazer nada na minha vida. É o perigo de subestimar ou superestimar o nosso inimigo. Nós precisamos entender o que a Bíblia diz a respeito do nosso inimigo espiritual. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando oportunidade de nos tragar. Mas a Bíblia diz também que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus por essa palavra. Por isso, nesse momento, a Bíblia diz que nós devemos nos posicionar.
E Tiago também vai nos ensinar como nós devemos combater o nosso inimigo espiritual. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, irmãos, quando nós nos deparamos com as obras das trevas, não é nós que temos que fugir. Nós primeiros devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo, e é ele quem vai fugir das nossas vidas. Por isso, se há uma confusão e aí você tem esse discernimento que é o diabo agindo dentro da sua casa, não vá combater as pessoas, combata as suas obras, se submeta a Deus, dizendo: Deus, eu reconheço que eu preciso do Senhor, o Senhor é tudo na minha vida, eu sou o teu filho, aqui quem reina dentro da nossa casa é o Senhor, é a tua vontade que vai prevalecer. Aqui o Senhor tem liberdade para fazer tudo aquilo que o Senhor deseja, tudo aquilo que o Senhor quer, mas nós vamos nos posicionar contra as obras do inimigo. Nós resistimos o diabo, resistimos às suas obras, nós não aceitamos o que o inimigo está trazendo como confusão, como enfermidade, como adversidade dentro da nossa família. Nós vamos resistir e vamos vencer tudo isso em nome de Jesus. Não é na nossa própria força, é através da autoridade que Jesus conquistou e nos delegou que nós vamos combater as obras das trevas. Irmãos, esses são os 3 inimigos do cristão e, consequentemente, da família. Veja, as pessoas não são as nossas inimigas. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. A Bíblia diz que nós devemos cuidar bem da nossa família. Quem são os nossos inimigos? O mundo, a carne, a nossa velha natureza e o diabo. Esses 3 inimigos precisam ser combatidos. Irmãos, nós precisamos discerni-los, observar as influências desses inimigos e nos posicionar contra elas, para que elas não venham roubar aquilo que Deus está fazendo. Os inimigos de Gideão e o seu povo na época eram os midianitas. Hoje, queridos, nós como cristãos, e como família de Deus, temos esses 3 inimigos que precisamos nos posicionar. Muitos estão vivendo de qualquer maneira, não enxergando isso. E por não discernir o inimigo, ficam vulneráveis nas mãos desse inimigo. E o diabo faz o que quer com muitas pessoas e com muitas famílias. Que não seja assim na sua vida. Lembre-se disso. Deus te levantou como um Gideão dentro da sua casa. Talvez você se vê pequenininho, mas através daquilo que Deus pode fazer na sua vida, você vai ver algo grande acontecendo. Se você tem olhado para tudo que nós falamos aqui, enxergado a influência desses inimigos dentro da sua casa, convido você nesse momento a orar comigo, pedindo graça de Deus, para que você faça tudo o que precisa ser feito para vencer esses inimigos e continuar com a tua família firme na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus maravilhoso, obrigado por esse tempo que nós tivemos diante da tua palavra. Hoje nós aprendemos algo muito importante, que é discernir os ataques do nosso inimigo espiritual dentro da nossa família. Ajuda-nos, meu Deus, como filhos do Senhor, a lidar com esses inimigos, o mundo, a carne, a nossa velha natureza e o nosso próprio inimigo, Satanás e os seus demônios. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, nos posicionar diante deles e deixar que o Senhor faça tudo na nossa vida o que for necessário para que nós os vençamos. E como Pai, filhos do Senhor, nós nos posicionamos, pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para que vençamos e possamos assim glorificar o nome do Senhor. Pai, eu quero nesse momento abençoar todas as famílias que estão orando comigo. E o meu desejo é que esse inimigo seja vencido pela Tua presença, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao final desse episódio, onde nós falamos sobre o primeiro princípio para a restauração familiar, discernir o nosso inimigo. E eu quero deixar para você, durante essa semana, gaste um tempo em oração junto com seus familiares. Se você está observando a influência desses inimigos dentro da sua casa, sente com seus familiares, converse, fale a respeito da palavra de Deus e busque no Senhor uma solução para vocês vencerem. Talvez o primeiro passo que vocês possam dar nesse sentido é reunir toda a família, ter um tempo de oração e pedir a direção do Espírito Santo para a vida de vocês. Além disso, peça que o Espírito Santo alinhe o coração de vocês com a vontade dele, mude primeiramente na vida de cada um que precisa ser mudado. Algo maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão viver da parte de Deus em nome de Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe,
que você tenha uma ótima semana na presença de Deus e que, como Gideão, você seja um guerreiro dentro da sua casa, no meio da sua família, para que a sua família viva a vontade de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe.